Ei, pessoal, voltamos aí, né? Mais um vídeo, né? Com vocês aí. Agora a gente vai dar continuidade, né, ao conteúdo, tá? Semana passada eu passei, né, umas atividades para vocês, né? Eu vou postar, tá, no grupo as respostas para vocês, né, conferirem, tá bom? É mais tranquilo, tá? Então, eu quero entrar, né, na parte lá, né, das vozes, tá? Das vozes verbais. Então, pra gente não perder muito tempo, né, eu quero explicar, né, resumir para vocês, né, as vozes verbais e dar continuidade nas vozes, né, passivas analíticas e sintéticas, né, que ficou faltando aí para vocês, né? Então, vou dar continuidade, tá, a esse conteúdo. Eu enviei pro e-mail, né, para a escola, umas atividades de vozes verbais, tá? Eu peço que vocês, né, peguem e solicitem aí com Dayana, acho que com Dayana, Daniel, não sei, tá? Para vocês terem essas atividades em mãos, tá bom? E nas próximas aulas aí a gente vai corrigindo ou eu jogo o gabarito lá no grupo para vocês, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu caderno, que o meu quadro chegou, tá lá embaixo, só que eu não consegui subir porque ele é muito pesado. Aí eu tô esperando aí uma pessoa, um voluntário para me ajudar a subir o quadro, porque meus pais são idosos, então não dá para contar com eles, né? E eu sou, né, a única pessoa, né, jovem da família que tá morando aqui. Então, não consegui subir, tá, o quadro, mas espero que essa semana ainda eu consiga resolver isso e na próxima aula aí a gente já tenha, né, o quadro disponível, eu comece já a trabalhar através do quadro. Mas para não prejudicar, né, vocês, até mesmo, né, para vocês acompanharem o que eu disser, eu escrevi. Se vocês quiserem copiar depois, eu também posso mandar, né, para o grupo esse resumo aqui, né, pessoal, que eu fiz, tá? Explicando melhor, né, as vozes verbais, tá? Então eu posso passar aí para vocês depois, tá bom? Deixa eu virar aqui a câmera pro caderno. Foco zero, né, gente? Percebeu? Então, gente, é isso. Vamos lá. Vozes verbais. Eu botei todas pra gente poder acompanhar aí e relembrar também, né, as vozes aí que vocês deram até agora, tá? Então, vamos lá. As vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação, tá? Elas podem ser de 3 tipos: ativa, passiva ou reflexiva. Dentro da voz passiva, nós temos 2 tipos, tá? Voz passiva analítica, tá? E voz passiva sintética. Nós vamos ver, né, dar ênfase a essas 2 vozes verbais aí da passiva, tá? Na voz ativa é só uma, tá? E é quando o sujeito é agente, né? Ou seja, ele pratica a ação do verbo. Eu coloquei aqui 3 exemplos, né, diferentes para poderem ter uma noção, tá? Bia tomou o café da manhã logo cedo. Primeiro a gente vai achar o sujeito. Quem é o sujeito dessa frase? Bia, né? Ela está praticando ou sofrendo a ação do verbo? Quem é que tomou o café da manhã logo cedo? Bia. Então, ela praticou, tá, a ação aí. Então, nós temos aí, né, uma voz ativa nesse sentido, tá? Aspiramos a casa toda, né? Aspiramos nós,
tá? O verbo aí, né, já está no sentido ativo, tá? De praticar a ação, né? Aspiramos. Quem aspiramos? Nós, apesar de ter um sujeito oculto aqui, né? Então, dá para identificar aí o sujeito aí, tá? Já fiz o trabalho. O sujeito, né? Eu já fiz, né? E o verbo está sendo, né, praticado pelo sujeito. Tá bom? Então, nós temos aí 3 frases, né, com voz ativa, ou seja, em que o sujeito pratica a ação do verbo. Tá bom? Já na voz passiva, o sujeito recebe a ação, tá? Ele é paciente, nós chamamos de sujeito paciente. Na voz ativa, o sujeito é agente, tá? Então, na voz passiva é quando o sujeito é paciente e assim não pratica, tá? Mas recebe a ação, do verbo, tá? Aí eu coloquei aí 2 exemplos para vocês. A vítima foi vista ontem à noite. A vítima é o sujeito, tá? Sujeito. E o verbo está o quê? Praticando, tá? A ação, ou seja, o sujeito está recebendo, tá? A ação do verbo. Ó, foi. Tá bom? Entendeu até aí? Ok? Vamos prosseguir. Aumentou-se a vigilância desde ontem. O C, tá? Como sujeito. Ok? Aliás, o sujeito aqui, né? A vigilância, né? Aumentou-se desde ontem. Isso. Então, nós temos aqui o sujeito sendo, né, paciente na ação do verbo, tá? Então, ele foi, né, paciente, né? Paciente da ação aí praticada pelo verbo. Tá bom? Na voz passiva, nós temos 2, né, expressões e 2 formas. A voz passiva analítica, ou seja, é expressa por uma locução verbal formada pelo verbo ser mais o particípio, ou seja, né, a locução verbal é formada por um verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio, tá? Ok? Mais particípio do verbo principal. Então, né, o particípio já é o verbo principal da oração, tá? Para ser analítica ou sintética, a voz precisa estar na passiva, ou seja, o sujeito sofrendo, tá, a ação aí, tá? Nesse exemplo aqui, ó, o gato foi retirado da árvore pelo bombeiro. O gato é o sujeito, tá? Nós temos aí 2 verbos, o verbo auxiliar ser, tá? O verbo ser, o foi, e o retirado, verbo retirar no particípio. É o verbo aí, né, principal. Esse é o verbo auxiliar. Tá ok? Entendido até aí? Então, nesse sentido aqui, né, só é uma voz passiva analítica